Bem-vindos ao Chalé Cultural! No vídeo de hoje nós damos sequência aos vídeos onde nós estamos mostrando todas as referências de A Liga Extraordinária Volume 1, de Alan Moore. Para quem perdeu o último vídeo onde nós mostramos o capítulo 1, 2 e 3, nós vamos deixar um card aqui em cima. Agora nós vamos para o capítulo 4, 5 e 6, fechando então o volume 1. Vamos pro vídeo? O capítulo 4 se chama Deuses da Aniquilação. Alguns estudiosos dizem que o título é uma referência a Fu Manchu, que se dizia ser o deus das chamas e avatar da destruição. Outros acreditam que é uma referência a Moriarty, o arqui-inimigo de Sherlock Holmes, e outros uma referência ao Capitão Nemo. Mas nós acreditamos que é uma referência a Siva, deus hindu da destruição. Já explicaremos melhor isso. Na página 1, quadro 2, a frase "Chama-me de Ismael" é uma das mais famosas frases de abertura de toda a literatura, pois este personagem, Ismael, é o narrador de Moby Dick de Herman Melville. O personagem atrás de Ismael é o Jack Flecha Larga, protagonista de um Penny Dreadful escrito por E. Harcourt Burge. No quadro 3 vemos a flecha que dá nome ao personagem. Ele é um fora da lei, assim chamado e conhecido por causa da marca da flecha em suas costas. Para os britânicos, a flecha é o símbolo de autoridade. No quadro 5 vemos a estátua de Nataraja, que é o senhor da dança. Ele é filho de Siva e da alma gêmea de Siva, Kalimá. E mais uma vez, Nemo brinca com o significado do seu nome, dizendo que ele é ninguém. No quadro 6, vemos a estátua de Siva, o deus da destruição. E é por isso que acreditamos que o título do capítulo é uma menção direta a Siva. Agora pulamos para a página 5, quadro 3. Esse personagem está usando um traje comum entre as sociedades da tríade criminosa, roupa preta com um símbolo vermelho ou amarelo, exatamente como vimos aqui. Agora pulamos para a página 7, quadro 5. Alguns estudiosos acreditam que a marca da mão ensanguentada na parede é uma referência ao romance de Sherlock Holmes, O Sinal dos Quatro, de Doyle. Mas não encontramos nenhum trecho que menciona marcas de mãos sangrentas nele. Já ouvimos falar também que essa impressão digital ensanguentada é de As Aventuras do Construtor de Norwood. Outros acreditam que é uma referência a um estudo em vermelho de Doyle, onde a palavra Rache está escrita com sangue na parede. Particularmente, acredito que não seja uma referência, apenas uma forma dos autores indicarem a presença do homem invisível. Pulando para a página 12, quadro 1, vemos um homem com a perna de pau. Alguns estudiosos acreditam que é Silas Wigg, personagem de Charles Dickens. E a família no canto esquerdo pode ser a família Cratchit, de Dickens, em Um Conto de Natal. Na página 14, só uma observação a respeito da Cavorita, retirada do livro Os Primeiros Homens na Lua, de H.G. Wells, que irradia a cor azul, não verde. Talvez essa mudança indique que a fórmula foi modificada ou aperfeiçoada. Na página 15, quadro 5, Mina comenta o fato dos homens serem tão obcecados por mecanismos que nada mais são além da destruição, que pode ser interpretado como um fetiche dos escritores da ficção científica do século XIX. Pulando para a página 22, no quadro 3, acima da porta lemos a frase "Mobilis in mobile", que é o lema de Nemo em 20.000 léguas submarinas. No quadro 4, Mina chama Mr. M de suíno metido à besta dos infernos. No original, Piso, que é um nome vitoriano para o pênis de um animal. Uma mulher vitoriana jamais pronunciaria essa palavra publicamente, indicando que a reputação de Mina está tão arruinada que ela não liga mais para formalidades. Na página 23, quadro 1, o prédio é a sede do MI5, uma referência ao edifício MI6 da Vauxhall, uma fábrica britânica de automóveis. Temos também dois obeliscos, a agulha de Cleópatra, que no mundo real está na margem do rio Thames, em Londres, e Place de la Concorde, que está em Paris. Isso pode significar que o Império Britânico conquistou um poder muito maior na trama do que no mundo real. Nos quadros 4 e 6, vemos o símbolo da maçonaria. Os autores estão brincando com aquela teoria de que a maçonaria sempre está por trás de alguma conspiração, o que faz sentido para a trama, de ela estar no controle da inteligência britânica. No quadro 5, lemos a placa Divisão 5 de Inteligência Militar de Sua Majestade, uma referência à Inteligência Militar 5,
ou MI5, o Serviço Secreto Britânico. Na página 24, última do capítulo, finalmente é revelado quem é o Mr. M. Não poderia ser outro senão James Moriarty, o Napoleão do crime, arqui-inimigo de Sherlock Holmes. Outra curiosidade que pode parecer uma coincidência, mas em se tratando de Alan Moore eu acredito que não, é que o capítulo começa com a frase "Me chame de Ismael" e termina com a frase "Me chame de James". Capítulo 5. A página 1 do capítulo 5 é uma referência ao confronto entre o professor Moriarty e Sherlock Holmes, como vemos no conto O Problema Final. O título também foi retirado de uma frase de Sherlock Holmes no mesmo conto. As cataratas de Reichenbach existem de fato no cantão de Berna, na Suíça. Esse seria para Arthur Conan Doyle a última história de Holmes, mas o personagem era tão famoso que os leitores pressionaram o autor a trazer o personagem de volta. Na página 2, quadro 1, Holmes conclui para Moriarty que a moça inglesa doente foi um engodo de Moriarty para que Watson retornasse ao hotel, exatamente como acontece em O Problema Final. Nos quadros seguintes, as falas são semelhantes às do conto O Problema Final, inclusive do quadro 4, quando Moriarty diz: "Não há nada de pessoal nisso." Alan Moore foi muito fiel ao texto original. No último quadro da página, o texto da carta que Holmes está escrevendo é exatamente a mesma que vemos em O Problema Final. Na página 3, quadro 2, na cigarreira de prata de Holmes, vemos a figura enigmática de Mr. M, cuja identidade era desconhecida até então. Outros acreditam que este é o símbolo ou código dos agentes da inteligência britânica. Pulando para a página 5, a descrição da queda de Moriarty está fiel à descrição no conto A Aventura da Casa Vazia, no qual Holmes comenta: "Com meu rosto à beira do precipício, eu o vi cair por um longo caminho. Então ele bateu em uma pedra, saltou e espirrou na água." Na página 6, as sequências dos quadros também estão fiéis ao conto As Aventuras da Casa Vazia. Vou ler um trecho. "Eu me levantei e examinei a parede rochosa atrás de mim. Em seu pitoresco relato do assunto, que li com grande interesse alguns meses depois, você afirma que a parede era íngreme. Isso não era literalmente verdade. Alguns pequenos apoios para os pés se apresentaram e havia alguma indicação de uma saliência. A falésia é tão alta que escalá-la toda era uma impossibilidade óbvia, e igualmente impossível percorrer o caminho molhado sem deixar rastro. Eu poderia, é verdade, ter invertido minhas botas, como fiz em ocasiões semelhantes, mas a visão de 3 conjuntos de rastros em uma direção certamente sugeriria um engano. De modo geral, então, era melhor que eu arriscasse a escalada." Depois segue Holmes. "Não sou uma pessoa fantasiosa, mas dou-lhe minha palavra de que parecia ter ouvido a voz de Moriarty gritando comigo do abismo, que é exatamente o que vemos aqui nos quadros finais da página. Moriarty xinga Holmes e o chama de viciado em drogas. Holmes era viciado em cocaína, que na época era uma substância farmacológica legalizada. Na página 7, quadro 1, o personagem que segura a espingarda é Sebastian Moran, que faz parte do universo de Sherlock Holmes. No quadro 6, Moran diz que vai pegar Holmes com sua arma de ar, como visto em A Aventura da Casa Vazia. Moriarty pede para atacá-lo com pedras, o que também acontece no mesmo conto. Na página 8, quadro 2, vemos 3 nomes nas folhas de papel na mesa de Moriarty. O primeiro é Blake, talvez Sexton Blake, personagem de Harry Black. Blake é um detetive, uma cópia de Sherlock Holmes, o que faria sentido neste contexto. O segundo nome é Climo, personagem de Os Diamantes da Duquesa de Wiltshire. Climo também é um detetive brilhante no estilo Sherlock Holmes. O terceiro nome é Nicola, outro personagem de Guy Butby, que aparece em 5 romances do autor. Ele é um gênio do crime que planejava dominar o mundo no mesmo estilo de Moriarty, o que faria sentido ele ser uma ameaça ao Napoleão do crime. A mochila na mesa, ao lado da Cavorita, provavelmente é a mochila antigravidade do conto Gravidade Negativa, de Frank Stockton. Na página 9, quadro 7, o local Battersea, mencionado por Champion Bond, existe. É um subúrbio de Londres, na margem sul do Tâmisa, em frente a Chelsea. Nos quadros 8 e 9, vemos um busto de Napoleão, lembrando que Moriarty é conhecido como Napoleão do crime.
Na página 11, quadro 3, vemos que o número do policial abatido é o 813. 813 é o título de um dos romances mais famosos de Maurice Leblanc. Outra curiosidade é que Griffin arranca o nariz da vítima. No livro O Homem Invisível, Griffin também remove seu próprio nariz artificial. Na página 13, quadro 4, lemos no cartaz à esquerda: Inquérito do Fundo de Ajuda ao Titã, uma brincadeira com o romance O Naufrágio do Titã, que narra o naufrágio do maior transatlântico já construído que bateu em um iceberg, como se o autor tivesse previsto o desastre do Titanic. Pulamos para a página 16, quadro 3. Nemo está se referindo aos acontecimentos do romance Drácula. Na página 17, quadro 2, quando Mina diz "Não admito que me mantenham alheia a tudo", ela se refere aos acontecimentos de Drácula, quando Mina foi ignorada dos planos sobre Drácula numa tentativa de protegê-la. Foi essa ignorância que a deixou vulnerável ao ataque de Drácula. Na página 20, quadro 5, na caixa de madeira, lemos a palavra Pickle, que era o navio em que Ismael, narrador de Moby Dick, navegava. Na página 21, quadro 2, vemos novamente o Jack Flecha Larga. Na página 22, quadro 2, vemos no canto direito o jornal New Lincoln Herald, que foi o jornal retirado de A Ilha Misteriosa e a sequência de 20.000 léguas submarinas de Júlio Verne. No lado esquerdo do ombro de Nemo, lemos Fogg, na lateral da mala de viagem, uma referência a Phileas Fogg de 80 dias ao redor do mundo de Verne. A escrita em código na frente do jornal foi extraída de A Jangada Gigante, também de Júlio Verne. Na mensagem, o traidor da história confessa seu crime. No quadro 5, a expedição do Dr. Samuel Ferguson aconteceu em 5 semanas em um balão, de Júlio Verne. E Vitória, nome que lemos na etiqueta, é o nome do balão. Na página 23, muitos estudiosos acreditam que todos os personagens de fundo são personagens reais da literatura da era vitoriana, mas nunca conseguiram confirmação do próprio Moore. Agora vamos para o capítulo 6. Na página 1 do capítulo 6, primeiro quadro, Moriarty canta uma canção infantil do século XIX, que sobrevive até os nossos dias. Aqui no Brasil ela é chamada de Brilha Estrelinha. No quadro 2, o uniforme do sargento é composto por símbolos maçônicos. A corda no pescoço, utilizada na iniciação, o compasso e o esquadro no cinto, o avental e o olho que tudo vê. Na página 3, quadro 3, o ladrão idoso é Artful Dodger, agora envelhecido, personagem de Oliver Twist de Dickens. Mitchell, que Artful dirige a palavra, é Grant Mitchell, um personagem da novela televisiva britânica EastEnders. Na página 4, quadro 2, vemos o balão Vitória de Júlio Verne. Na página 5, quadro 3, a mulher no fundo, ao centro, é Lucy Station, filha de Fu Manchu. Na página 7, quadro 4, Mina questiona: Londres pode sobreviver a isso? Foi uma frase muito usada pelos ingleses durante os bombardeios aéreos de Londres na Segunda Guerra Mundial. Na página 8, quadro 3, Jekyll comenta que ele já foi mais alto do que Mr. Hyde, uma tentativa de Alan Moore justificar a inversão de estatura que eles fizeram no personagem. Na página 11, quadro 1, alguns estudiosos acreditam que os personagens estão tão bem definidos e caracterizados que não devem ser personagens aleatórios. Esse personagem com as costeletas de carneiro, por exemplo, poderia ser o soldado Henry Hope, um personagem de verdade. O cara que tem a garganta cortada poderia ser Daniel Dravot, de O Homem que Seria Rei. Mas, como Alan Moore nunca confirmou isso, deixamos no campo da suposição e seguimos adiante. Pulando para a página 16, quadro 3, vemos um pequeno erro anacrônico, algo raro quando se trata de Alan Moore. Moriarty chama Mina de lésbica. Em 1890 a palavra existia, mas somente em 1925 essa palavra foi usada para referir-se às mulheres. Mas, como essa Inglaterra vitoriana existe num universo à parte, podemos dar um desconto, não é? Pulando para a página 23, o quadro 1 também apresenta alguns easter eggs. O personagem da extrema esquerda pode ser Tom Brown, de Os Dias de Escola de Tom Brown. O personagem da extrema direita, confirmado pelo próprio Alan Moore, é Alice Loper, personagem de uma tira de quadrinhos de 1867.
Moore também confirmou que os dois personagens da extrema esquerda são Where Willie e Tara Tim, os primeiros personagens regulares que surgiram nos quadrinhos britânicos na década de 1890. No quadro 2, Moore também confirmou que a bengala quebrada na parede é de Moriarty. No quadro 3, o busto é de Carl Friedrich Barão von Munchausen, que foi um escritor de contos extraordinários, tido como um homem mentiroso. O bigodudo é o detetive Dick Donovan, que já mencionamos antes. O balão ao lado dele é o Vitória, de Verne. O homem em primeiro plano é Mycroft Holmes, irmão mais inteligente de Sherlock Holmes. E a caixa à direita, datada de 1657, é a caixa que Cyrano de Bergerac usou para voar para a Lua. Mycroft Holmes responde ao comentário de Mina sobre o falecido Sherlock Holmes, respondendo: De acordo com o conto A Aventura da Casa Vazia, Mycroft era o único que sabia que Sherlock não havia morrido. No quadro 4, o robô ao centro é Hud Hunter, um androide movido a vapor do romance de ficção científica O Enorme Homem a Vapor das Pradarias. A bola azul ao fundo é a Batisfera de No Abismo, escrita por H.G. Wells. No quadro 5, a mulher alada na garrafa de vidro é uma das fadas de Coringley. Em 1917, duas jovens mulheres fingiram ter fotografado 5 fadas e essas fotos ficaram famosas na época. E na última página, vemos a chegada dos marcianos, já puxando o gancho para o volume 2 da Liga Extraordinária. O cavalheiro que está mexendo no pé pode ser John Bull, símbolo da Inglaterra. Os cogumelos roxos são uma referência ao conto de H.G. Wells, O Pilho Roxo. E aí, o que achou do vídeo? Gostou? Eu acho que só pelo trabalho que deu e por toda a pesquisa já vale sua curtida. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e compartilha este vídeo com os seus amigos. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!